Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma live do Centro Probari e vamos esperar o pessoal entrando. Hoje a live será sobre cirurgia plástica, que é uma dúvida muito pertinente dos nossos pacientes, né? Então vamos dar um tempinho. Às 19 horas em ponto, eu estou convidando o Dr. Diego para participar. Se vocês já quiserem mandando as dúvidas de vocês, podem mandar. A gente vai tentar responder. Boa noite, obrigada. Hoje cirurgia plástica é um tema que gera muitas dúvidas, né? E é muito interessante, né, ter um cirurgião plástico para poder responder a vocês. Então, aproveitem bastante essa oportunidade. O Dr. Diego é maravilhoso, muito bom. E ele aceitou esse convite de estar aqui com vocês hoje para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre a cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica, como é feita, tá? Então eu vou chamando aqui o Dr. Diego. Espero que vocês gostem aí da live. Vão colocando suas perguntas para a gente poder responder. Dr. Diego, a gente vai explorar ele bastante hoje. Vamos ver, ele deve estar entrando agora. Já convidei ele. E deixa eu virar aqui. Acho que agora sim ficou melhor, né? E se vocês quiserem colocar aí as suas perguntas, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Estou aguardando ele entrar. E vocês vão adorar, tenho certeza. Vai ser muito bom. Da nutrição, pessoal, eu vou tentar falar assim bem rapidamente. Vamos tentar ver, porque o Diego não está conseguindo entrar. Chamei ele de novo. Vamos ver se agora vai. Diego. Algum probleminha que. Bom, então, enquanto a gente resolve, ele está aqui com a gente, mas não está conseguindo entrar. Eu já cliquei na solicitação dele. Deixa eu ver se eu consigo. Ele está me sugerindo sair da live, mas aí quem está no Centro Probari faz como, Diego? Deixa eu tentar te chamar de novo. Me manda o convite que aí eu te chamo de novo para ver se dá certo. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da nutrição também, né, na cirurgia plástica, mas eu não vou querer falar muito não, porque ele tem muita coisa para falar. Então, aproveitem bastante. Diego, me envia de novo a solicitação. Isso, já achei. Mas não está aparecendo a tua solicitação agora de novo. Vamos ver, vamos resolver. Então, já apareceu o seu nome, já te chamei. Deixa
Deixa eu ver agora. Pode enviar de novo, Diego, a solicitação? Não está aparecendo para mim, não, Diego, seu nome. Tenta mandar de novo a solicitação. Ah, agora veio. Ó, chamei de novo, vamos ver se agora vai dar certo. Para jantar, gente, se vocês quiserem, agora foi. Ah! Se tiver E aí, nenhum parecendo Lorane? com Diego, não pode participar. É, Sei ficou lá. meio confuso. É porque eu estava aceitando a sua solicitação. O problema é que normalmente, como eu convido, tem umas carinhas ali embaixo que eu clico quando a pessoa entra e eu aceito. Então, eu estava aceitando e não estava entrando. Então, eu estava achando meio estranho. Mas agora sim, estamos ao Agora vivo foi. e a gente pode discutir um monte de coisa, né? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Tá, então, pessoal, eu apresento a vocês o Dr. Diego Vigna. Ele é cirurgião lá do Hospital do Andaraí, é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E além Isso disso, aí. tem vários artigos, né, publicados na área de cirurgia plástica. E eu sou suspeita para falar dele, porque eu conheço o trabalho dele, conheço pessoas que já foram operadas por ele, gosto muito. Por isso que a gente Muito resolveu obrigado. chamá-lo hoje. Muito obrigada pela sua presença. Eu E, é que tenho que agradecer. e vamos começar as perguntas, porque eu já Vamos. tenho um monte de perguntas Tá. aqui. Deixa Porque durante a eu só semana, falar algumas não. considerações. Primeiramente, eu Sim. gostaria, né, de agradecer o convite a você, ao Centro Probari, por essa oportunidade de estar falando de um tema em que, na verdade, assim, a gente tem muita prática, já tenho tido muita prática, porque eu tive uma escola, um grande mestre, um grande professor hoje que tem reconhecimento internacional, que é o Dr. Carlos Roxo, o Roxo Pai, né? E ele me ensinou muito, então eu tenho muito a agradecer a ele por isso. E eu enxergo, Lorane, a obesidade, né, como uma doença multifatorial e que precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar, né? Por psicólogos, nutricionistas, pelo cirurgião bariátrico. E a obesidade, ela vem acompanhada de comorbidades, né? Vem acompanhada de pressão alta, né? A hipertensão, vem acompanhada de diabetes, vem acompanhada de artropatias, infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, entre várias outras comorbidades. Então, eu enxergo a cirurgia plástica como se fosse uma última etapa cirúrgica daquele paciente do tratamento da obesidade. Eu enxergo a cirurgia plástica como uma última etapa desse tratamento. Né? E é muito importante o conhecimento e o manejo desse tipo de paciente, né? Porque é um paciente diferenciado. E a gente precisa sempre conversar com esse paciente de maneira muito honesta para que as expectativas desse paciente sejam expectativas reais. E o que eu percebo é que quando esse paciente chega no nosso consultório, no consultório do cirurgião plástico, depois de já ter perdido muito peso, grande perda ponderal, é que ele chega buscando ajuda. Porque já sofreu muito estigma, já sofreu muita discriminação, como se fosse aquele gordinho que tentou por várias vezes fazer dieta e nunca conseguiu perder peso. Enfim, já chega com uma carga assim muito grande no consultório pedindo por ajuda. E o nosso papel como médico, como cirurgião plástico, é justamente oferecer a esse paciente uma nova forma e, quem sabe, inclusive, uma melhora, né, da autoestima. Bom, enfim, após essas considerações iniciais, pode mandar as perguntas que a gente está aí para responder. Eu espero que eu ajude vocês, tá bom? Só antes de começar as perguntas, né, queria puxar uma sardinha para minha brasa, falar um pouquinho que, assim, uma coisa que eu vejo muito, não no hospital público, porque a gente está ali junto e ele acaba seguindo um protocolo mais certinho. Mas no particular eles ficam muito soltos. Então, no momento que eles vão procurar para fazer cirurgia plástica, muitas vezes eles nem retornaram mais na equipe que eles acompanham. Então, eles vão fazer a plástica, às vezes, com uma desnutrição proteica,
ou às vezes Nossa. com um nível de deficiência de vitaminas, ou então com uma perda de massa magra muito importante. Então, eu Aham. sempre digo isso, que quando a pessoa vai fazer a plástica, ela primeiro precisa passar pela equipe que acompanha, fazer exames, fazer uma avaliação nutricional bem feita, Ter essa porque o liberação de estado vocês. nutricional interfere na cicatrização, interfere em tudo. Então, ele tem que ir bem preparado para não, né, dar complicação para vocês, né? Exatamente. Inclusive, né, Lorane, existem artigos recentemente publicados, tem até um artigo de 2019 que tem algumas proteínas como aptoglobina, colágeno do tipo 14 que permanecem altas, no caso, a aptoglobina elevada e o colágeno do tipo 14 baixo, permanecem no tecido, na pele do paciente, mesmo após a grande perda ponderal. Então, é necessário que vocês, nutricionistas, tenham, né, aquela visão de fazer um tratamento personalizado para aquele paciente, para que no pós-operatório ele tenha uma boa condição de recuperação. Então é muito Exato. importante essa interatividade, essa interação entre toda a equipe, cirurgião bariátrico, cirurgião plástico, nutricionista, psicólogo, né? Mas isso que você falou é a mais pura verdade. Então, começando aqui a pergunta número um é Vamos lá, number one. quando fazer a cirurgia plástica, né? O que que precisa ter como meta, né? O que que você avalia para dizer sim ou não para a cirurgia plástica depois da bariátrica? Tá, então normalmente o que eu tenho assim de experiência é que os pacientes após a cirurgia bariátrica, eles levam de 12 a 18 meses em média para o emagrecimento. Só que para ser candidato a essa cirurgia, ele precisa ter uma estabilidade do peso por pelo menos 3 a 6 meses, tá? Então isso daí é uma condição que é sine qua non, é a condição básica, a primeira que vem lá em cima. Quando a gente trata de IMC, a gente pode ter algumas regrinhas que são levadas em contas. Por exemplo, um paciente que está com um IMC menor do que 30 e ele operou quando estava com um IMC maior do que 50. Ok, esse paciente também poderia estar apto. Ou um paciente está com IMC ali por volta de 32, 33 até 35. Quando ele operou a bariátrica, ele estava com IMC superior a 50. Essa também é uma condição para ele estar apto à cirurgia plástica. Uma outra condição é estar num estado nutricional adequado, né? E também precisa ter uma perda de massa muscular menor do que 10% mantida ali por 6 meses. Então, isso é muito importante. Então, além de toda essa avaliação, é importante que o paciente chegue na sala de cirurgia na melhor condição. Porque os estudos mostram que pacientes que vão à sala de cirurgia acima do peso têm maiores índices de complicações. Então, se ele poderia ter perdido mais, se ele poderia ter tido um suporte proteico melhor, ele vai se recuperar, ele vai ter uma tendência a se recuperar melhor. Então, assim, resumindo, o paciente pode fazer a cirurgia plástica nesse sentido que eu te falei. Estável com peso por pelo menos 3 a 6 meses e seguindo essas regrinhas aí que eu te falei. Uma coisa também interessante que a gente já presenciou lá no Andaraí, né? O caso de pessoas que ainda não fizeram a bariátrica, mas que naquele período pré-operatório perderam um peso muito acentuado e aí perdem até o equilíbrio mesmo para andar, né? Precisam fazer uma cirurgia plástica antes da bariátrica para depois fazer uma outra plástica depois. Muito comum, muito comum. Isso é muito comum para pacientes que têm muito, porque eram extremamente obesos e perderam bastante peso, mas que antes precisam fazer o que a gente chama, que não é nem um termo bonito, sabe, Lorane? Mas a gente fala assim, precisa fazer uma cirurgia higiênica para a gente tentar modelar o mínimo do corpo para depois conseguir fazer a cirurgia para contorno, para forma. Não é um termo muito legal de usar, mas para que os nossos seguidores entendam, é mais ou menos isso. Passa por uma cirurgia para retirar aqueles grandes excessos e aí depois a gente vai sim fazer a remoção do excesso de pele, seja na mama, seja no abdômen, enfim, qual for o local que estiver mais incomodando o paciente. E quais são as cirurgias mais comuns, Diego, as que podem ser feitas por eles, né? São inúmeras as cirurgias, mas as mais comuns são a mamoplastia, na verdade, vou falar em ordem. É a abdominoplastia, tá? É muito comum o paciente ter excesso de pele na região do abdômen. Tem a mamoplastia, tem a braquioplastia, que é a cirurgia daqui do braço, a coxoplastia,
que é a cirurgia aqui das coxas, do excesso de pele na face medial aqui, né, entre as coxas. A torsoplastia ou dorsoplastia, que é a cirurgia aqui na região, nessa parte daqui do tórax, na parte de trás. E eu sou suspeito para falar também o lifting cérvico-facial, que é uma das cirurgias que para mim é uma cirurgia muito fascinante. Então são várias cirurgias. Alguns seguidores, ao longo dessa semana que eu fui publicando que a gente teria essa live, me perguntaram muito a respeito. Doutor, tem como fazer cirurgia combinada? Não tem, eu não sei nem se está aí no seu script esse tipo de pergunta, mas eu já vou adiantar isso. Normalmente, o que acontece? Dá para fazer cirurgia combinada? Dá para fazer cirurgia combinada, mas para isso é necessário que haja uma condição clínica e nutricional desse paciente. O que isso significa? Significa que o paciente precisa estar em plenas condições, porque ele vai passar por um trauma cirúrgico, e eu costumo dizer que quanto mais procedimentos associados, maior é o tempo cirúrgico. E eu explico para o meu paciente que chega no consultório e falo exatamente com essas palavras que eu vou te falar agora. Anestesia não é vitamina. O paciente não está ali anestesiado tomando vitamina para ficar forte. Quanto maior o tempo anestésico, maiores são as condições de ter um problema cardiovascular, de ter uma trombose venosa profunda, maiores são as chances de complicações cardiovasculares. Então, eu prefiro fazer algumas associações, sim, quando existem condições para isso. Mas não faço grandes associações. Quais são as mais comuns que eu faço? A mama com o abdômen. Eu faço muito a mama com o braço, a mama junto com a face lateral do tórax, que às vezes você vai operar a mama do paciente, né? E aí você faz aquele formatinho bonitinho, mas fica aquela sobra de pele aqui na face lateral do tórax. Então você acaba estendendo um pouco essa cicatriz e tira esse excesso de pele daqui da região torácica lateral. Então, dá para fazer sim cirurgia combinada, mas depende muito das condições clínicas do paciente na cirurgia. E como é que a gente vê isso? Com os exames pré-operatórios. Vai ter que passar por uma série de exames. Vai fazer exame de sangue para ver hematócrito, hemoglobina, vai fazer risco cirúrgico, vai fazer raio-x de tórax, vai fazer ultrassom, tomografia de parede abdominal, porque é muito comum que esses pacientes pós-bariátricos evoluam com hérnia, e aí a gente precisa também fazer correção de hérnia, tá? Às vezes tem uma diastase, que é aquela separação dos músculos reto-abdominais muito grandes, às vezes precisa colocar tela, enfim. É uma série, é uma gama, são várias coisas que podem ser feitas, e eu prefiro combinar algumas, fazer umas isoladas e aos poucos, né? O paciente ele precisa entender que o tratamento demora, existem cirurgias complementares, o resultado vem aparecendo com o tempo, tá? Tá ótimo. Uma pergunta também bastante recorrente, que veio anteriormente, agora também já apareceu, sobre a cirurgia de 360 graus. Essa daí é muito famosa. É a abdominoplastia em 360 graus ou circunferencial, ou também chamada de body lifting. É uma cirurgia que eu faço bastante. E o que significa essa cirurgia? Na verdade, para fazer essa cirurgia, eu acredito que, na verdade, o cirurgião que trata o paciente pós-bariátrico, ele precisa ser um cirurgião e a sua equipe precisa ser uma equipe treinada. Porque só de você olhar para o seu assistente, só de você olhar para a equipe que está dentro da sala, eles já sabem qual é a hora que vão mudar o decúbito do paciente, o que está estéreo, o que não está estéreo, tudo por conta dessa coisa de tempo cirúrgico. Então, inicialmente, essa cirurgia de abdominoplastia 360 graus, a gente coloca o paciente de barriga para baixo e tira como se fosse um belt, um cinto ali da região das costas, quando ele tem muito excesso de pele ali na parte das costas acima do bumbum. Porque se você fizer aquela abdominoplastia tradicional, em que você só puxa pela frente, aí aquele paciente fica com aquelas sobras ali na lateral, você vai aumentando a cicatriz, mas vai formando orelha, e daqui a pouco você vai estar dando a volta nas costas pelo paciente. Então já é melhor propor desde o início essa abdominoplastia 360 graus. Você tira uma faixa de pele ali na parte de trás do paciente, no caso, logo acima do bumbum, e aí nas mulheres fica uma cicatriz como se fosse uma cicatriz em asa delta, como se fosse um biquíni, e no homem fica como se fosse um belt mesmo, bem lá embaixo, mas ela não vai ficar em asa delta, ela vai ficar circular. E aí depois você vira esse paciente de barriga para cima e faz a abdominoplastia convencional.
A gente usa 2 drenos, é tradição usar 2 drenos, ou seja, o dreno das costas sai lá embaixo pela esquerda e o dreno que fica aqui pela frente, no abdômen, na parte da frente, sai pela direita. De forma que a gente possa mensurar, né, medir no pós-operatório o quanto que está drenando das costas e o quanto que está drenando pela frente. Então a gente sabe o que sai pela esquerda é tudo que drena pelas costas. E o que sai pela direita é tudo que está drenando pela frente. Então, isso seria a abdominoplastia em 360 graus e a diferença de cicatriz entre o homem e a mulher. De forma que quando coloque um biquíni, quando coloque uma sunga, o homem, enfim, não apareça e fique a melhor forma possível. E eu gosto muito dessa cirurgia da abdominoplastia em 360 graus porque ela acaba fazendo um lifting no bumbum. Na medida em que você puxa aquele excessozinho de pele que tem ali na parte de trás, logo acima do bumbum, você acaba levantando um pouquinho o glúteo do paciente. E se você associa uma lipoaspiração pequena no flanco para dar um pouquinho de cintura a esse paciente, você consegue fazer uma injeção de gordura a nível subcutâneo. E aí você faz um glúteo bem bonitinho para o paciente. Então, assim, a cirurgia, a abdominoplastia de 360 graus, eu sou super fã. Aprendi muito lá no Andaraí com o Dr. Roxo. Ele divulga essa cirurgia para o mundo inteiro. E eu estou bem acostumado a fazer. E é uma cirurgia que eu gosto muito por conta do resultado e os pacientes normalmente gostam também. É um tipo de abdominoplastia, mas a gente sabe que existe a abdominoplastia convencional para aqueles pacientes que não têm grandes excessos de pele na lateral, então só puxando aqui, fazendo um umbigo, refazendo o umbigo, já vai dar um bom resultado, mas também tem, não muito usada, mas tem para gastroplastias muito antigas, em que eram feitas cirurgias abertas, em que o paciente tinha uma cicatriz na vertical, aqui no meio da barriga, porque antigamente, né, a gastroplastia ela era feita aberta, ela não era feita por vídeo. E o paciente ganhava uma cicatriz mediana ali, né, lá em cima, de cima até embaixo, né? E aí, quando tem muito excesso de pele, a gente faz uma abdominoplastia que é chamada de abdominoplastia em âncora, que seria puxar as peles das laterais e puxar para baixo. E aí ficaria uma cicatriz na vertical e uma cicatriz na horizontal. Então seriam mais ou menos esses 3 tipos de abdominoplastia. 360 graus, a convencional para quem não tem muito excesso de pele na lateral, e essa em âncora, que não é muito usada, só quando tem muito excesso de pele e quando o paciente tem uma cicatriz vertical já prévia por ou qualquer motivo que seja, ou por uma laparotomia prévia, ou pela própria gastroplastia que fez antigamente, entendeu? A gente pode optar, é uma opção, tá? Tá, joia. Uma pergunta. Uma você já respondeu, que ela perguntou sobre se dá para fazer braço e seio combinados, você já falou que pode. Faço braço como um combinado. A outra seria o seguinte, essa cirurgia de 360 graus tem alguma contraindicação? Quem que você avalia e fala assim, não, para você não pode? Na verdade, tudo vai depender do estado nutricional do paciente, tá? Precisa de muitos cuidados pós-operatórios. Eu prefiro pecar no excesso do cuidado do pós-operatório. Então, o que normalmente a gente faz? Na minha clínica privada, normalmente, o que a gente faz? É uma cirurgia que, quando o paciente tem muito excesso de pele, né? Porque o paciente pós-bariátrico, às vezes, tem muito excesso de pele, você tira uma grande superfície corpórea do paciente. E a gente tem que entender, os pacientes precisam entender que os vasos sanguíneos dos pacientes, isso, para quem não é cirurgião, talvez seja um pouco difícil de enxergar. Mas os vasos sanguíneos que nutrem aquela pele, aquele tecido gorduroso ali, mesmo depois de magrinho, mesmo que ele esteja fininho, os vasos são os verdadeiros canos. Então, o cirurgião, ele precisa ser muito cuidadoso, ele precisa ser muito meticuloso, ele não pode sair ali pegando o bisturi elétrico e cortando aquilo tudo, porque senão vai ser uma sangueira para tudo quanto é lado. Porque ele emagreceu, mas os vasos dele continuam vasos muito calibrosos. Então, é necessário, além de ter um cuidado muito grande na realização da cirurgia, eu prefiro adotar alguns cuidados quais seriam esses? Por exemplo, eu coloco uma técnica de enfermagem da minha equipe para dormir com a paciente na noite da cirurgia. Porque eu acredito que isso sejam os meus olhos
que vão estar lá no hospital durante aquela noite. E ela vai tirar a sonda precocemente, ela vai colocar para andar precocemente, vai checar as medicações se estão sendo feitas precocemente. Eu uso meia elástica para compressão de membros inferiores, eu uso o compressor pneumático intermitente de membros inferiores, que fica ali bombeando a panturrilha do paciente para evitar a trombose venosa profunda. Faço o que se chama de quimioprofilaxia, que seria a utilização do Clexane. Eu sei que tem alguns colegas cirurgiões plásticos que devem estar aqui assistindo a live que não usam, mas eu uso, eu prefiro usar, pecar pelo excesso. E quando que eu não indico? Que foi a sua pergunta, né? Quando que você não indica? Quando eu vejo que o paciente não tem um estado nutricional adequado, quando eu vejo que o paciente não tem um hematócrito, a hemoglobina adequadas, porque a perda é muito grande. O outro dia é um dia complicado, o próximo, né, o D1 de pós-operatório. E aí o paciente pode ter hipotensão, lipotímia, então é preciso que tenha também um amadurecimento psicológico para o enfrentamento dessa cirurgia, porque aquela cinta aperta. Eu sei que depois os pacientes esquecem tudo isso, eles estão colocando as cintas sozinhos, já mostra para mim que já estão fazendo isso, aquilo, mas os 5 dias, aquelas coisas de andar com um dreninho para um lado e para o outro, é muito complicado. Então é preciso maturidade. E esse feeling dessa maturidade a gente consegue perceber no consultório. Entendeu? A gente consegue perceber. Tem um monte de gente Também perguntando um monte de coisa aqui. O Diga. tempo de recuperação da cirurgia, também perguntaram. O tempo de recuperação, eu vou te falar. Assim, no primeiro dia, a paciente vai se arrepender de ter feito, eu falo a verdade mesmo. Ela vai falar, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? No segundo dia também está arrependido, no terceiro já está começando a ficar feliz, porque está conseguindo levantar bem, se olhar no espelho e ver como é que está ficando a forma do corpo. E aí o tempo de recuperação, assim, o dreno fica uma média de 2 semanas. O dreno das costas normalmente sai primeiro, depois sai o dreno da frente, como eu falei, aquela questãozinha de direita e esquerda. Mas uma recuperação completa, eu colocaria aí pelo menos 30 dias. Me pediria que o paciente ele reservasse esse período para não ter que trabalhar num período de pós-operatório. Porque você imagina, se é submetido a uma cirurgia e aí ter que trabalhar numa condição que não está adequada. Aí fica complicado. Então, operar de repente num período de férias, ou colocar substituto, como eu opero muito profissional da saúde, acabam colocando aquela loucura de colocar substituto no plantão para conseguir operar. Enfim, eu prefiro que o paciente esteja um bom tempo em casa com alguém cuidando. Então, uma média mais ou menos aí de 30 dias. Perguntaram aqui sobre a prótese. Eu não falei. Posso falar sobre isso? Então, olha só. Quem foi que perguntou? A prótese é colocada por baixo ou por cima? Essa daí é uma pergunta muito clássica em relação à mamoplastia. O que acontece? O paciente, quando ele emagrece muito, ele perde tanto glândula mamária quanto ele perde gordura. Então, a mama da paciente ela vai ficar completamente lipossubstituída e às vezes não tem nem gordura nenhuma. Então, quando você vai montar aquela mama, você pega aquele excesso de pele, eu falo para o paciente, fica parecendo um ovinho frito. Não tem nada ali, não dá para montar e ficar uma mama bonitinha, né? Então a gente precisa lançar mão. Eu falo isso exatamente com os meus pacientes do jeito que eu estou explicando aqui na live, para o pessoal entender. E aí a gente lança a mão de prótese. E essa prótese é colocada em qual nível? Embaixo do músculo, em cima do músculo. Então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que funciona isso. E é uma coisa que eu aprendi e que eu levo isso para a minha vida inteira. A gente tem pele. Aí tem aqui a glândula e gordura e tem o músculo peitoral maior. Então, quando a gente coloca essa prótese atrás do músculo, né, essa prótese ela vai ficar super agarrada lá em cima, atrás do músculo. Ela fica realmente agarrada por um bom tempo. E se você faz uma mamoplastia, retira o excesso de pele, né, o máximo que dá, mesmo que você consiga no imediato, no pós-operatório imediato, nos 3 primeiros meses, um bom resultado, a pele, né, a elasticidade do tecido do paciente pós-bariátrico se comporta de uma maneira diferente. E daí a importância do manejo do cirurgião e do conhecimento do cirurgião desses pacientes em específico. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Essa pele que é frágil, essa pele que é flácida, ela vai cair um pouco. E aí o que vai acontecer? Aquela prótese que está ali atrás do músculo agarrada, ela vai ficar com aquela prótese ali agarrada atrás do músculo, se ela foi colocada ali, e aquela pele ela sofre uma deflação,
uma queda. Aí vai ficar o que a gente chama de sinal de dupla bolha, que é uma coisa muito feia. Então, eu recebo muito paciente no consultório para reoperação de outros colegas porque colocaram no paciente pós-bariátrico a prótese submuscular. Então, eu prefiro, particularmente, a minha equipe, é a colocação da prótese a nível subglandular, subfacial, acima do músculo, ou seja, pele, glândula e gordura, prótese, músculo peitoral maior. Porque quando tem a queda, que tem queda sim, mas não uma queda muito significativa, vem todo o complexo para baixo. Vem a pele, junto com a glândula, junto com a prótese, e aí a paciente usa um sutiã, une aqui no meio e fica com um contorno medial bonito. Então tem uma báscula mais natural. Então, respondendo a essa seguidora nossa, eu prefiro colocar a prótese a nível subglandular, subfacial por esse motivo. Outra pergunta que já chegou bastante, agora foi a Andréia, por último, que mandou. A Andréia, que também é do Centro Probari, nutricionista. Prazer, Andréia. A face, também outras pessoas já perguntaram, mas eu perdi o nome, né? Pescoço, aquela pele que fica no pescoço, e a face. Sim. O que pode ser feito de forma cirúrgica e de forma não cirúrgica? Olha, eu sou muito suspeito para falar sobre face, porque é um tema que eu sou completamente apaixonado pela anatomia da face. Eu estou sempre estudando esse tema. É uma das cirurgias que eu mais faço, que eu estou acostumado a fazer, é o lifting cérvico-facial, tá? Que nada mais é porque muitas pacientes pós-bariátricas se incomodam, né, com platisma, com aquelas bandas platismais aqui nessa região do submentoniana, e aí realmente são candidatas a lifting. E além disso, tiveram perda de todos os componentes, todos os coxins de gordura, tanto os coxins superficiais quanto os coxins profundos. Então, eu vou falar um pouquinho antes da cirurgia do que a gente consegue fazer em termos dos chamados procedimentos não invasivos, ou seja, tudo aquilo que não é cirurgia. A gente pode fazer, por exemplo, lançar a mão de um produto que estimula colágeno através do pinch test. Já ouviu falar? A gente pega a pele do paciente, puxa assim. Inclusive, a minha já está vindo bastante. Meu Sculptra está vencido. Você puxa... aí você puxa a pele do paciente assim, através desse pinch test, e você vê o quanto de flacidez tem, quanto que tem de elasticidade. E aí existe um produto chamado Sculptra, que é um estimulador de colágeno, tá? Que você pode utilizar em vários níveis, a nível ósseo, a nível subcutâneo e até um pouco acima do nível subcutâneo, que ele vai estimular a produção de colágeno pelos fibroblastos, e isso daí vai deixar a pele desse paciente mais rígida, tá? Então, normalmente, a depender da idade e do grau de resistência da pele que esse paciente apresenta, a gente indica 1, 2, 3 frascos. E além do Sculptra, tem os preenchedores com ácido hialurônico. Porque, como eu falei, a face do paciente emagrece. Tem toda uma frouxidão dos tecidos ligamentares, dos tecidos profundos. As gorduras, elas são todas reabsorvidas. Então, tem um preenchimento com ácido hialurônico. E aí, a gente vai injetando em determinados locais ácido hialurônico para tentar volumizar essa face de uma maneira harmônica, que eu chamaria como se fosse um procedimento que a gente chama de preenchimento global da face. Mas também sempre com muito cuidado, com muita cautela, para você não fazer aquela coisa full face e deixar o paciente com cara de lua, que é muito comum que a gente vê por aí por fora, um paciente com cara de lua, porque você sorri, aí sobe aquela maçã do rosto enorme, aquelas coisas meio esquisitas que tem por aí. Então, em termos de procedimentos não invasivos, a gente tem toxina botulínica para amenizar as rugas da testa, tem estímulo de colágeno, tem hidroxiapatita de cálcio, tem as tecnologias como o ultrassom microfocado, que eu também gosto bastante para estimular colágeno. Então, tem várias coisas que podem ser feitas. Agora, eu não vou te dizer que isso, a depender do paciente, vai substituir um lifting cérvico-facial cirúrgico. Tá? Que aí necessariamente seria aquele corte aqui na região anterior da orelha, contorna o pé do cabelo, vai atrás da orelha e entra aqui no pé do cabelo. Em alguns casos, a gente faz uma incisão submentoniana para fazer a aplicatura, amarrar um músculo aqui no meio. E aí a gente tira o excesso de pele do pescoço por aqui,
o outro excesso de pele do pescoço por aqui. Mas sem aquele estigma daquela boca horrorosa que a gente vê que era muito tempo atrás, né? Muitos cirurgiões antigos de face faziam essa cirurgia e deixavam aquela boca meio repuxada, assim. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas que são utilizadas. Eu tenho, inclusive, alguns artigos publicados em relação às técnicas cirúrgicas que eu uso em lifting facial, que a gente consegue deixar o rosto de uma forma bem natural. Então tem o lifting cirúrgico e tem todo esse lado aí não cirúrgico que a gente também chega no consultório e faz. Porque você sabe, Lorane, tem paciente que chega e fala assim, doutor, eu sei que o meu rosto está flácido, eu sei que eu perdi muito peso, mas eu morro de medo de fazer cirurgia de lifting, eu não quero fazer de jeito nenhum. Então, se eu, por favor, dá algum jeitinho no meu rosto para pelo menos fazer esse efeitinho aqui, né? Que os pacientes chegam assim, eu queria só isso aqui, ó, só isso aqui. E aí a gente consegue, através dessas coisas que eu te falei, melhorar o rostinho do paciente. Muito legal. Tem uma pergunta também que apareceu em relação ao facelift, a partir de qual idade ou essa idade interfere nessa tua decisão de fazer ou não? Deixa eu te falar, já fiz facelift em paciente de 38 anos. Tá? 38 anos. Normalmente não teria indicação numa paciente de 38 anos fazer um facelift. Mas já fiz em pacientes de 40, 42 anos. E já fiz em pacientes mais velhas também. Mas, assim, a idade, ela não é muito indicativa. O que eu acredito é muito em relação ao benefício que aquela paciente vai ter com o facelift. Por exemplo, se ela tem 38 anos, mas o rosto está muito flácido, as bandas platismais estão muito visíveis, o jaw, que é aquele bulldogzinho que a gente vê aqui lateral ao sulco lábio mandibular, está denotando envelhecimento. E se a gente faz um lifting cirúrgico e ela ganha rejuvenescimento, e aquilo vai dar melhora da autoestima, ela vai se sentir melhor ali por 10, 15 anos, eu sou o primeiro a estimular, porque ela vai ficar bem linda por 10, 15 anos da vida. Então faça com 40 anos, faça com 42 anos, se tiver indicação. Entendeu? Mas não tem assim não tem uma idade precisa para ele falar, tem que fazer lifting a partir dos 45, 50 anos. Não, tem mulheres de 50 anos, 55, 60 anos lindas, com a pele maravilhosa, super bem tratada, que não tem a menor necessidade de fazer lifting. Entendeu? Mas no caso de pacientes pós-bariátricos, aí sim, como teve perda de compartimento de gordura, flacidez, já é mais precoce sim que a gente indique o lifting cirúrgico. Olha, tem um monte de gente aqui falando que quer se tratar com você, hein? Quero ver. Eu tô vendo aqui, tem vários comentários, muitos pacientes aqui, pacientes que já operaram comigo lá na minha clínica, pacientes do Andaraí, um monte de gente querida aqui, perguntando, falando sobre as explicações. Teve um aqui que, deixa eu ler o que é o comentário aqui, Eu fiz sleeve gástrico há 3 meses e meio, perdi quase 28 quilos, mas só comecei a tomar colágeno há 2 semanas. Essa eu vou deixar para você responder. Até quando devo tomar o colágeno? Walker Gomes. Vou deixar para a Lorane responder a respeito do colágeno via oral. O que você acha, Lorane? É uma boa pergunta. Olha, eu sou uma pessoa bem suspeita para falar de colágeno, porque eu acho que não adianta. Então, não tem nenhum trabalho científico mostrando que usar a suplementação de colágeno depois da bariátrica tem algum benefício. Claro, tomar... eu posso tomar? Pode, não vai fazer mal. Mas as pessoas esperam o resultado do colágeno que ele não tem, né? E a pessoa está precisando de todo esse tratamento, tomar colágeno, não vai fazer a pele dele voltar ao normal. Mas nem um pouquinhozinho assim, tomando um pouquinhozinho, será que não ajuda? Ajuda alguma coisa? Nem gelatina, gente, pelo amor de Deus, não falem pra mim que querem comer gelatina para ficar com a pele firme, porque não rola, gente, pelo amor de Deus. Tá? Entendi, então, eu sou suspeita, eu acho o seguinte, a gente tem que ver a ingestão proteica daquela pessoa no total do dia. Como um todo, né? Não especificamente a suplementação isolada do colágeno. Eu acho que o efeito é muito pequeno. Então, eu não que eu não recomende, mas eu desestimulo a pessoa, porque geralmente eles têm uma ilusão de que tomar colágeno eles vão ter um resultado maravilhoso, né? E, infelizmente, eu gosto muito do colágeno onde eu vou injetar.
Então, além do que você falou, que eu falei, que é o ácido polilático, o Sculptra, para tratamento da face, esse colágeno ele pode ser injetado em vários outros lugares. Pode ser injetado no braço e melhora muito a flacidez. Pode ser injetado no abdômen, melhora a flacidez do abdômen. Na face, coxa, teve uma paciente que me mandou um direct depois que eu anunciei a nossa live, se tinha alguma coisa que poderia ser feita sem ser a lipoaspiração e a cirurgia. Dependendo do grau de flacidez, o Sculptra ali naquela região super estimula colágeno ali e deixa a pele mais rígida, deixa a pele mais densa. Outra coisa importante que eu acho que eu não sei se eu falei no início, mas o que você até citou, que a gente conversou desse artigo, né, em relação à mudança da pele de quem fez a bariátrica, sim. A gente tem que tomar conta da proteína como um todo, né, como eu falei, e também dos nutrientes anti-inflamatórios, que a doutora Fernanda acabou de me lembrar. Ela também é nutricionista do Centro ProBody e a doutora Juliana também. Então, isso já é feito desde a fase pré-operatória, né, para a gente tentar melhorar o grau de inflamação desse paciente, né, para isso. O que eu li justamente nesse artigo que você me enviou é que toda essa condição inflamatória ela permanece na pele do paciente mesmo depois da perda de peso. E daí a importância de vocês montarem um suporte nutricional para o paciente, porque de acordo com esse suporte nutricional é que ele vai ter uma boa condição, uma boa recuperação no pós-operatório e ajuda muito a gente. Estou vendo aqui, tem um seguidor que tá falando aqui assim, ó, todos que fazem bariátrica necessariamente terá que se submeter à plástica ou existe casos do organismo se adequar naturalmente? Depende muito da condição do peso, isso vai variar muito de paciente para paciente. E também vai depender muito do como o paciente ele se enxerga. Isso que eu acho válido também falar, sabe, Lorraine? Porque, às vezes, essa coisa de impor a beleza, de estar com o corpo totalmente estruturado, com um peito durinho, enfim. Isso daí é muito padrão imposto. Se o paciente ele emagrece, ele está numa condição que ele acha que ele está adequado consigo mesmo, super apoio, não tem que fazer cirurgia plástica, tem que estar se sentindo bem consigo mesmo. E existe casos sim, tá? A esse seguidor que eu estou respondendo, de pacientes que conseguem sim se adequar naturalmente e não necessitam de cirurgia plástica. Também te perguntaram, Diego, em relação à liberação para atividade física depois da plástica. Isso é importante, vai depender muito da cirurgia, tá? Por exemplo, vamos dizer que o paciente fez uma mamoplastia. Eu começo liberando membros inferiores com 45 a 60 dias. Mamoplastia, ou seja, nada de membro superior. Vai poder dar uma caminhada, vai poder fazer alguma coisa para a perninha e tal. Agora, abdominoplastia. Aí o paciente fica um pouco curvado, então pelo menos aí uns 60 dias, 90 dias, porque o que acontece na abdominoplastia? É feita uma aplicatura, né, da diastase dos músculos reto-abdominais, né? Porque como o paciente já foi gordinho, igual uma grávida, por exemplo, aquela musculatura ela distendeu, ela afastou, né? E aí aquele músculo afastou um do outro. E sobrou um espaço ali no meio. E o que a gente faz na cirurgia de abdominoplastia? Seja circunferencial ou 360 graus, seja em âncora ou a tradicional. É exatamente isso, é aplicar esse músculo juntando ele no meio. Aí você imagina se eu libero um paciente desse para fazer um exercício físico com 30 dias. Essa aplicatura vai embora, vai perder tudo. Então eu libero sempre assim, acima de 60 a 90 dias para exercícios físicos em geral. Ótimo. Outra coisa que perguntaram bem lá em cima, que eu anotei, mas eu esqueci de te perguntar. Uma seguidora pediu para você comentar um pouquinho sobre queloide. Queloide, tá. Então, isso é importante. A cicatriz é uma preocupação muito comum dos pacientes, da maior parte dos pacientes. E eu acredito muito que a cicatriz é a assinatura do cirurgião. Sim, a cicatriz é a assinatura do cirurgião. Mas depende muito dos fatores genéticos também. E isso daí precisa ser levado em consideração. Não que vá fazer uma prevenção, mas a minha equipe, o que em particular a gente usa é uma cola cirúrgica. Tá? Eu não vou falar o nome da cola aqui para não fazer propaganda, mas essa cola, ela fica ali por 14 a 21 dias em todas as incisões, seja na incisão da mama, seja na incisão do abdômen, e aquela cola evita, você pode molhar ela, você passa só um álcool 70 por cima, você não precisa ficar passando nebacetim toda hora, colocando gás e nada disso. E aí você molha, passa um álcool 70 e o curativo está pronto.
Em 14 a 21 dias, mais precisamente, né? A maior parte das vezes, em 21 dias, eu vou lá e tiro essa cola, a cicatriz, ela tá ali, ó, fininha, né? Porque, além de tudo isso, de dar uma boa cicatrização, essa cola, ela previne, ela ajuda na infecção de ferida operatória, ela contém a tensão da ferida. E existem várias coisas que são feitas no pós-operatório para tratar a cicatriz. Mas tudo isso depende do tempo de pós-operatório. Uma vez tirado essa cola, viu que está tudo cicatrizado, a gente começa a utilizar algumas fitas de gel de silicone para aplanar essa cicatriz. Começa a usar algumas pomadas para poder fazer massagem naquela região para dissolver aquela fibrose que tem ali. A gente indica a drenagem linfática precocemente. E em relação ao queloide, é uma condição genética. Quem tem tendência a fazer queloide, vai fazer queloide. E aí, se fizer queloide, tem um tratamento para queloide. E aí, o tratamento a gente estaria se estendendo. Seria corticoterapia intralesional, ressecção da cicatriz e beta-terapia imediatamente. Tem coisas que a gente pode fazer para driblar essa possibilidade do queloide, caso ele apareça. Porque é diferente, queloide, de cicatriz hipertrófica. E existe uma série de coisas hoje em dia, de tecnologia que a gente lança à mão, que consegue ter uma cicatrização adequada. Mas, infelizmente, queloide é uma condição genética, mas, como eu disse, a gente consegue reverter em boa parte dos casos, depois que ele se desenvolve. Chegou uma pergunta também em relação a essa cola, se pode ser usada para mamoplastia também. Pode. Eu uso em todas as cicatrizes. Mamoplastia, ao redor da areola, na vertical e na horizontal. Inclusive, é muito comum o paciente falar assim, doutor, mas essas cicatrizes ficam muito grandes, por exemplo, na mama. Se a base da mama da paciente é uma base larga, o que isso significa? É uma mama que começa aqui e vai lá para além da região torácica lateral. Aquela cicatriz da horizontal, né, essa cicatriz que ficaria aqui na horizontal, ela vai ser uma cicatriz grande, porque às vezes a gente prolonga para tirar aquele excesso de pele que fica aqui na região torácica lateral. Mas tudo isso fica escondido na marca do biquíni, entendeu? Então, normalmente, nos pacientes pós-bariátricos, como tem um grande excesso de pele, as cicatrizes são grandes. Mas nada mais enriquecedor e nada mais, como eu posso dizer, a forma como os pacientes chegam no consultório com aquela roupa que estavam tanto desejando usar, que a cicatriz ela fica em segundo plano. E se cicatrizou bem, melhor ainda. Entendeu? Então, acho que a cicatriz tem uma série de tecnologias, uma série de coisas que a gente faz que pode melhorar e ter bons resultados. Mas eu uso a cola em todas as cicatrizes. Menos na face. Na face eu não uso a cola. Na face eu não uso cola. Tá? Mas braço, coxa, abdômen, mama, ao redor da areola, em todas as outras eu uso cola sim. Uma coisa também que eu gostaria que você comentasse, Diego, é em relação às cicatrizes, né? Em relação ao tamanho de cicatriz e se normalmente precisa fazer alguma cirurgia complementar para melhorar a cicatriz, como é que é? Então, as cicatrizes, como eu estava falando, normalmente são cicatrizes grandes porque o excesso de pele desses pacientes, dos pacientes pós-bariátricos, tem muito excesso de pele. Então, você imagina, numa cirurgia de uma abdominoplastia circunferencial 360 graus, né? Que dá a volta no corpo todo do paciente. É uma cicatriz grande. Então, é uma cicatriz grande. Na mamoplastia, por exemplo, depende muito do tamanho da base da mama da paciente. Ela vai ganhar uma cicatriz ao redor da areola, na vertical e na horizontal. Essa cicatriz da horizontal ela vai ser tão grande quanto for o tamanho da base da mama dessa paciente. Porque sabe o que acontece também, Lorane? Às vezes eu pego pacientes pós-bariátricas que tem um tóraxezinho estreito, é pequenininha, em que a base da mama é uma base da mama super estreitinha, mas está com aquele peito super caído. Então, quando eu coloco uma prótese ali, trabalho aquele excesso de pele, a cicatriz da horizontal é uma cicatriz super pequenininha. Então, isso vai depender muito do tórax do paciente. Se o paciente tem um tórax muito largo, uma mama muito larga, muito espalhada, essa cicatriz da horizontal ela vai ser uma cicatriz longa. Agora, se eu pego uma paciente mais brevilínea, uma paciente mais slim, né, depois que consegue emagrecer,
e essa base de mama é uma base de mama é uma base de mama menor, essa cicatriz da horizontal vai ser menor. Então, isso tudo vai depender de paciente para paciente. E como eu falei, a cicatriz, a resultante da cicatriz, ela dá muito medo nos pacientes, que os pacientes querem operar e não ter cicatriz. Não adianta, uma vez que tenha sido feito um corte, vai ter cicatriz. E a gente tem como tratar essa cicatriz. Pode necessitar, às vezes, de cirurgia que a gente chama complementar? Pode. Por exemplo, para uma cicatriz que ficou hipertrófica, a gente vai lá... O que seria hipertrófica? Né? Estou falando de uma maneira como se todo mundo soubesse. Que alargou. Uma cicatriz que alargou. Eu vou lá e resseco aquela cicatriz novamente e dou novamente os pontos e tomo outros tipos de cuidado para evitar com que essa cicatriz evolua com forma hipertrófica. Já entra com corticoide mais precocemente, já entra com todas as medidas muito mais precocemente. Mas isso também vai variar muito de paciente para paciente. Tá? Mas pode sim necessitar, em boa parte dos casos, sim, de cirurgias que a gente diz de cirurgias complementares. Ótimo. Também chegou uma pergunta, não por aqui, que agora acalmou um pouco, então eu vou aproveitar da minha a minha lista Perfeito. reserva, está guardadinha. Uhum. Perguntaram se em casos que houve pouca perda de peso, minto, houve grande perda de peso, mas com o abdômen não ficou tão caído, com tanta pele caída, dá para fazer Sculptra? Dá para fazer. Dá para fazer Sculptra, mas aí a gente vai usar mais de um frasco, vai depender do grau de flacidez de pele, mas também depende, a gente pode fazer uma mini abdominoplastia, depende também de onde que está a flacidez, se a flacidez ela é supra-umbilical ou se a flacidez é infra-umbilical. Dá para fazer uma abdominoplastia em que a gente desinsere o umbigo, plica, puxa e coloca o umbigo de volta no lugar. Isso é muito cirúrgico, é muito técnico para eu tentar passar para vocês. Mas sim, existem algumas coisas que não sobrou tanta pele, mas está com aquela barriguinha que está incomodando, não quer fazer abdominoplastia, mas ficaria, de repente, um mini abdômen que seria uma cesárea alongada, um pouquinho, uma cesárea seria mais ou menos isso, uma coisinha um pouquinho mais assim escondida lá na marca do biquíni para dar aquela puxadinha. Sim, às vezes a gente consegue resolver e deixa a paciente satisfeita. O Sculptra, dá para fazer? Sim. E aí, normalmente, a gente utiliza, tem mais ou menos uma média do ponto que vai usar do Sculptra a nível do abdômen, em termos, por exemplo, de uma folha de papel ofício. Um frasco de Sculptra é uma folha de papel ofício. Então, a gente coloca ali no abdômen do paciente e vai ver de um lado e do outro. Normalmente, uma média de 2 frascos no abdômen por sessão, a gente consegue estimular colágeno e dar rigidez para aquela região. O Sculptra é excelente. Principalmente, inclusive, fugindo até um pouquinho, pacientes que fazem, às vezes, lipoaspiração e fica com aquele umbiguinho triste. Não sei se você já viu. Faz lipoaspiração, aquele peso de pele cai ali em cima do umbigo e a gente fala que está com o umbigo triste. Fazer o Sculptra ali naquela região, nossa, o umbigo volta a sorrir. É excelente, tem bons resultados, estimula colágeno, aquela flacidez melhora. Então, eu sou muito fã desse produto para a área corporal, não só para face, mas para nível corporal também. Para celulite, é excelente. Você pode fazer subincisões ali nas áreas de celulite e aplicar o Sculptra no bumbum para melhorar a celulite. Aí você faz o vídeo do paciente no antes, aí depois você mostra o grau de melhora no depois. Então, é um produto muito, muito versátil. Então, eu gosto muito de utilizar o ácido polilático por isso. Na verdade, o que eu percebo, acho que essa pergunta deve ter vindo de alguém desse tipo que eu vou falar, muitos pacientes, mesmo com uma grande perda de peso, têm medo de fazer plástica, né? Eles têm um medo muito grande. Tem medo. Inclusive tem medo da anestesia, que vai ser tema de uma outra live que eu vou fazer lá no futuro. Mas enfim, o paciente tem medo da anestesia, né? Tem medo, muito medo. E eu também uma coisa que eu ouço muito, às vezes, da mulher, né, no caso, que o peito fica bem murcho, né? Então, Sim. quanto aquilo atinge a autoestima, mas ela não quer fazer, não quer colocar prótese, tem medo de prótese. Então, fala assim, eu queria só cortar assim a pele para tirar isso daqui que me incomoda, mas eu tenho medo de botar prótese. Mas aí foi o que você falou, né? O resultado fica muito ruim, né? Sim, porque foi lipossubstituído, não tem quase glândula, perdeu muita gordura, porque a mama vai emagrecer também. Então ela vai perder gordura na mama. E aí quando você pega, examinando ali o paciente para montar a mama, você pega, olha, vamos montar a sua mama. Aí você pega a mama assim, você monta assim, aí
fica, não tem como montar, entendeu? Aí eu falo, olha, não vai ficar legal. E aí, o que a gente normalmente faz? Também não adianta colocar próteses com volumes enormes, porque quanto maior o volume da prótese, maior o peso, maior a queda. Mas pelo menos você coloca uma prótese moderada, não em termos de perfil, não, mas um volume adequado com que você consiga dar um polo superior medial ali para o paciente e trabalhe esse excesso de pele e coloque a areola no local. Então, eu acredito que a prótese, na maior parte das vezes, mais de 90% dos casos, é o que a gente utiliza nos pacientes pós-bariátricos. E não tem mais hoje em dia, Lorena, aquela coisa de ter que trocar a prótese a cada É isso que 10 eu te falo. anos, entendeu? Ah, eu vou ter que me submeter a uma cirurgia daqui a 10 anos porque eu vou precisar trocar. Não. Hoje em dia, você troca a prótese se você estiver insatisfeita com o volume, se você quiser aumentar mais. Você troca a prótese se você tiver uma contratura capsular, e é importante eu falar isso aqui, porque o que acontece? Quando você coloca uma prótese, seja ela uma prótese de quadril, uma prótese em qualquer região do corpo, o organismo reconhece a prótese como um corpo estranho, tá? E aí forma ao redor daquela prótese uma cápsula. Essa cápsula ela pode contrair em 4 graus, que é o que a gente chama dentro da cirurgia plástica de contratura capsular de Baker, grau 1, 2, 3 e 4. E aí, se evoluir, a gente precisa reoperar. No meu caso, eu utilizo uma prótese que ela tem uma superfície de revestimento de poliuretano e que tem estudos que somente 2% dos casos evoluem com contratura capsular, ou seja, é muito poucos pacientes evoluem com contratura. Então, a necessidade dessa troca, ela é muito pequena. Né? Se tiver seroma crônico, infecção, enfim, as complicações de uma mamoplastia com prótese. Mas não tem mais essa obrigatoriedade de ter que ficar trocando a cada 10 anos. O paciente tem muito medo, eu compreendo, né? Porque o que acontece? Ele não está indo para a sala de cirurgia com nenhuma, digamos, com nenhuma patologia, com nenhuma doença, como, por exemplo, uma apendicite que se não operar vai morrer. Né? Ele está indo operar porque ele quer ficar mais bonito, e aí quando ele está naquela mesa de cirurgia, que eu normalmente dou a mão assim para o paciente, eu vejo aquele temor, tipo assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu resolvi fazer essa cirurgia? Né? Em muitos pacientes eu vejo esse temor ali naquela hora, eu falo, não, fica calma, vai dar tudo certo, porque pacientes têm medo do pós-operatório, tem medo de acontecer alguma coisa, mas a gente trabalha com uma equipe muito boa, a minha anestesista é top, e a gente está super preparado para qualquer tipo de intercorrência, enfim, só de se olhar, né? Eu trabalho muito com eu trabalho com a Bárbara, que você conhece, é cirurgiã plástica, fez residência junto comigo, ela é meu porto seguro também, junto com a Patrícia, que é a minha anestesista, e a gente, e as meninas que trabalham com a gente, a Val também, a gente só de se olhar, a gente já sabe como é que está o clima da cirurgia. E essa integração é muito importante. Gente, está quase acabando. Passou muito rápido. Sério? Ah, passou, eu nem sentia. Ó, vou mandar um beijo aqui pro pessoal aqui, a Marise, assistente social, ó, um beijo que tá aqui assistindo, Renata, Carlinha nutricionista também, mandar um beijo, eu sei que você conhece, lá do estado do Andaraí, ó, tem um monte de gente mandando beijo aqui, beijo para um monte de gente, Fabiana, beijo para todo nutricionista, mundo. ela mandaram aí também. Bianca, É, nutricionista. Ó, tem um só paciente para seguidor meu aqui, que é o Nardi. Ele é um super seguidor meu, eu tento sempre responder todas as perguntas que ele me faz. Gelatina custa nem R$ 1 e tem colágeno. Ah, é sobre aquela questão que a gente estava. Não, gelatina sobre não. sobre aquela questão que a gente estava falando, da questão do colágeno via oral, enfim. Mar furado, tomar colágeno, gelatina. E tem muito comentário a respeito da proteína, enfim. Mas, resumindo, eu acredito, Michele, é uma paciente que acabou de operar com a gente no consultório, ela fez inicialmente, só voltando a falar, ela fez inicialmente o body lifting, e aí gostou super do resultado, ficou lindona, pratica exercício físico, olha só como é que as coisas são, né? Ela emagreceu, começou a praticar exercício físico, e aí aquilo ali foi estimulando ela cada vez mais. Aí depois voltou, operou a mama, fez mamoplastia com prótese, e o marido, que também era gordinho, era obeso, emagreceu, fez a bariátrica, operou e ficou super bem. Então a família toda está operada. Um beijo, Michele, para você. Vários pacientes, vários seguidores. Essa live foi muito legal. A gente conseguiu discutir bastante coisa, né, Lorraine?
Tem uma aqui, ó. Fiz abdômen e coxas há 1 ano com cicatrização de segunda intenção, ainda sinto dores após 1 ano. Sim, provavelmente. Porque o que seria essa cicatrização de segunda intenção? Provavelmente, essa paciente deve ter tido uma decência, ou seja, os pontos abriram. E aí, quando abre os pontos, acaba evoluindo com uma cicatriz hipertrófica e aquela inervação ali da região, ela fica um pouco comprometida. Então, o ideal é que volte no cirurgião, tente refazer essa cicatriz para tentar melhorar esse problema. Qual a diferença de queloide para cicatriz hipertrófica? A gente já falou também. Essa coisa serve para mamoplastia com prótese? Eu acho que era aquela questão da cola, né? Que a gente respondeu. A cola a gente não substitui os pontos, tá? Só para vocês ficarem bem atualizados em relação a isso. Os pontos são todos dados em vários planos, pontos profundos, ponto subcutâneo, ponto subdérmico, ponto intradérmico. A cola ela serve só para colocar ali na superfície da pele. Tá? Para servir como um curativo, evitar infecção de ferida operatória, conter a tensão e que depois que você tira essa cola, a gente tem um resultado bem legal. Seremos cortados. Deixa eu me despedir de então, você. Muito beijo. Muito obrigada. Muito obrigado. Adorei. Foi ótimo. Bom. Adorei o convite. Quem sabe Teremos outras. faz outras. Exatamente.